Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre degradação da paisagem, né? Um fato muito importante para nós entendermos os atuais problemas ambientais. A princípio, precisamos lembrar, querido estudante, que a harmonia natural é muito importante para o equilíbrio dos ecossistemas, né? É o equilíbrio da biosfera. Porém, como a gente consegue observar na imagem do lado direito, você percebe que o planeta perde socorro pelo aquecimento global, né, pela quantidade de lixo, pela poluição, pelas crateras formadas pelo extrativismo mineral e, claro, até pelo processo de escassez de água. A princípio, você precisa entender, querido estudante, que a paisagem natural ela possui, como nós já falamos numa aula anterior, inúmeros elementos naturais. Além de flores, árvores, rios, perfeito, a paisagem natural ela é também composta de formas de relevo, como as montanhas, né, os planaltos, as planícies, as depressões relativas e absolutas, que são aquelas áreas mais baixas entre áreas altas. Nós temos as famosas florestas muito conhecidas, ok, que também são importantes para o nosso ecossistema, os lagos, ok, e claro, as próprias praias. Esses são alguns exemplos de elementos naturais. Mas aqui o nosso grande objetivo é entender que a paisagem natural ela passou por mudança e é necessário nós entendermos a relação sociedade-natureza. Nós precisamos lembrar que essa relação ela é dividida em três grandes momentos. Portanto, nós passamos a ter três meios distintos, três meios diferentes. Nós temos um primeiro momento, que é o meio natural, que é um meio conhecido como natural, onde os povos primitivos, os povos da antiguidade, tendo técnicas limitadas, eles não alteravam o meio ambiente. Eles assim apenas se adaptavam ao meio ambiente, até porque naquele momento eles não se organizavam ainda em sociedade. E como havia uma limitação de técnicas, a natureza praticamente não era transformada. Porém, com a evolução das técnicas, surge o famoso meio técnico, onde o ser humano já passou a se organizar em sociedade, ele passou a construir suas casas, suas pontes, a igreja, a indústria, fazendo com que assim a natureza pudesse ser transformada ao modo e gosto do ser humano. Mas à medida que o ser humano veio evoluindo, passando pela primeira, mais tarde segunda e hoje até então a terceira revolução industrial, nós temos o famoso meio técnico-científico informacional. É um meio hoje marcado por uma grande transformação graças à evolução das técnicas e principalmente à evolução da ciência, fazendo com que assim o meio natural representado na primeira imagem acima se torne cada vez um meio artificial. É neste sentido que você precisa entender que atualmente, infelizmente, você tem os problemas ambientais, que nós sabemos que eles ocorrem pelo predomínio do uso predatório, que é justamente aquele uso em que as pessoas apenas se preocupam em usar no presente, mas não se preocupam com as pessoas do futuro, haja vista que não há uma prática de um desenvolvimento sustentável. Diante dessa prática predatória, ou seja, diante desses fatores insustentáveis apresentados pela agricultura mecanizada, que é o uso de máquinas, a pastagem, que é as áreas da criação de animais, a extração mineral, e claro, o desperdício de inúmeros recursos como a água, ok? Você percebe que passam a surgir inúmeros impactos ambientais. Entre eles nós podemos destacar a poluição visual, onde você tem um excesso de imagens no determinado espaço, fazendo com que haja um certo estresse urbano e as pessoas passam a perder a identidade, assim como locais tradicionais passam a perder até a sua cultura local em virtude do excesso de propaganda. Outro problema que nós podemos perceber é o intenso desmatamento, que aliado a ele você vai ter a destruição do solo, do subsolo, a perda do material orgânico, o assoreamento e até a desterritorialização, que é a perda do território, ok? Aliado a esses impactos ambientais, nós podemos falar também da poluição sonora. Quem nunca passou pelo excesso de ruídos, seja numa buzina, seja um som automotivo, que é o som dos automóveis, assim como nós temos também o barulho das obras e, claro, da movimentação humana. Essa poluição sonora acaba gerando inúmeros problemas
para o ser humano, como por exemplo o estresse, né, a alteração do humor e até a fadiga auditiva, que é o cansaço dos nossos ouvidos. Além disso, nós podemos lembrar que nós temos a poluição da água, onde inúmeros dejetos, né, restos, sejam eles orgânicos, sejam eles inorgânicos, são lançados nos esgotos que consequentemente chegam nos rios, mares e oceanos, contribuindo assim para a poluição da água e, claro, um comprometimento nesse recurso, fazendo com que esse recurso possa diminuir cada vez mais e, claro, gerando até um estresse hídrico, que é quando nós percebemos que existem muitas pessoas, mas existem pouca água, ok? Para que essas pessoas possam usar. Além disso, nós precisamos lembrar que, relacionado aos problemas ambientais, nós temos também a poluição do solo, que em virtude do uso de substâncias químicas, conhecidas como agrotóxicos, ok? Que são produtos utilizados na agricultura ou até na pecuária, ok? Acabam contaminando o solo e o subsolo, comprometendo assim a vida humana e a vida, claro, dos seres vivos, né, que estão ali naquele ambiente natural. Outra coisa que nós podemos lembrar e destacar é o excesso de iluminação de um espaço, que é a famosa poluição luminosa, que acaba fazendo com que muitas vezes, pelo excesso de iluminação, nós possamos perder a visibilidade, né, possamos ter um certo estresse. Imagina você, né, querendo dormir e um foco de luz do porte de iluminação próximo da sua casa chegando até o seu local de dormida. Tenha certeza que você terá um péssimo sono, isso vai lhe gerar uma alteração de humor, um estresse e, claro, pode gerar até problemas cardíacos pelos processos de aborrecimento, já que você não dormiu direito. Além disso, você precisa lembrar que existe intensa poluição atmosférica, que é a poluição do ar. No futuro você vai estar estudando aí, né? Pode pegar no nosso canal também, a famosa ilha de calor, a inversão térmica, o aquecimento global, assim como vários problemas atmosféricos relacionados à emissão de gases poluentes. E claro, não poderíamos deixar de destacar, né, o nosso grande inimigo diário, que é justamente o acúmulo de lixo, que são os resíduos sólidos, né, que são produtos que vêm de tudo quanto é ambiente, dos hospitais, aeroportos, escola, enfim, e até da circulação humana. Então nós precisamos lembrar que a paisagem natural ela vem sendo bastante degradada e gerando, claro, inúmeros impactos ambientais, já que você tem o predomínio do uso predatório. Lembrando, é aquela situação em que as pessoas usam o recurso de hoje, mas sem se preocupar com o futuro. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós temos mais um encontro aí, né, falando também de paisagem. Um forte abraço.